Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre a diferença de fibra e chip. Na fibra, a gente constrói a capa base, faz a cura dele na cabine e em seguida a gente volta, com o gel base para conseguir aderir a nossa fibra na unha natural. Então ela fica basicamente aqui, os nossos pelinhos, e com isso a gente consegue moldar ela, que os próximos passos seriam basicamente dar estrutura para ela, A gente tem a estileto, a bailarina, a amendoada, a quadrada. A gente consegue fazer esses formatos aqui com a fibra, ela sendo aplicada diretamente na unha. A gente consegue moldar ela e fazer ela ter a estrutura desejada. Agora, já na chips, a gente tem dois tipos de chips, que é a chip sorriso e a chip reta. A diferença delas, gente, é basicamente isso. Não muda muito, em questão de mesa. O que muda, e o que eu gosto e prefiro é a sorriso. Porque aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que lixar tudo isso aqui, perder, o nosso tempo com algo que a gente já teria aqui com uma otimização de tempo com a chip sorriso. Então, a diferença que elas têm são esse, Então, por isso que eu sempre gosto de optar pela sorriso, porque foi a que eu me adaptei melhor, tive resultados melhores, mas isso é tudo questões em mesa que vocês vão ter que praticar e ver o que vocês se adaptam melhor. Então, basicamente, a diferença é essa. Na chips, gente, o processo ele é bem diferente, A gente faz aqui a retirada da oleosidade, a gente passa os nossos preparadores e em seguida a gente vem com a nossa cola para colar a nossa chip na estrutura. Para fazer, a colagem dessa estrutura na unha, a gente vai seguir a mesma regra da fibra, Que é seguir aquele passo a passo da borda livre, para medir o tamanho necessário que precisa e colocar somente aqui na pontinha. Com a reta a gente também faz isso, tá, gente? A gente pretende sempre colocar aqui mais na pontinha. Feito isso, a gente vem, com a broca ou com a lixa 100-180 e tira o desnível que dá. Deixa ela bem niveladinha com a unha. Feito isso, aí a gente volta aqui, põe a capa base por cima, o gel base, e em seguida a gente já vem aqui com o nosso ponto de tensão. Então, a diferença entre a fibra e a chips seriam esses detalhes, gente. Na chips, a gente consegue também, obviamente, chegar nesses formatos aqui e ter um resultado bem legal. O que eu acho bem interessante na chips e que tem uma otimização de tempo assim super vantajosa é por vender no mercado os formatos prontos. Então, se a cliente tá com pressa e eu quero um formato X, eu tenho pouco tempo, chips, você tem 50% do processo pronto, coisa que a fibra ela não traz essa vantagem pra gente. Mas é aquela coisa, a gente tem vantagem aqui, tem desvantagem aqui, tem vantagem aqui e também tem desvantagem aqui. Então, por isso que eu gosto, da questão da chips nesse sentido, de ter formatos prontos e agilizar muito, na nossa otimização de tempo de mesa e conseguir atender aqueles clientes que tem problema em esperar ou que tem pouco tempo, que tem uma agenda bem apertada. Então, esse é o diferencial da chips, que é bem interessante. Feito a escolha do formato, feito toda a preparação, a gente vem com o nosso ponto de tensão e o lixamento técnico, para dar o acabamento final. Então, a diferença entre a fibra e a chips são essas. E todas com durabilidade muito boa, naturalidade muito boa também e estrutura, com uns acabamentos bem perto, bem parecidos. Mas a diferença gritante, assim, que eu sempre falo é a questão do tempo. Otimização de tempo e praticidade aí na mesa das clientes.